Vamos para mais uma aula e o assunto agora é resiliência. Eu quero conversar com você em torno desta temática sobre as novas perspectivas em cima do assunto, mas também quero trazer sobre a minha experiência pessoal, a minha experiência de vida em torno dessa temática e o quanto eu venho aprendendo de um ano para cá sobre resiliência. Bom, a primeira vez que eu ouvi falar sobre resiliência, eu ouvi um conceito que talvez você conhece, que é sobre tenacidade, né? Ou a capacidade que o material tem de absorver impacto, energia, mas não fraturar, não quebrar. E também aquela dinâmica do elástico, né? Que tinha uma profissional explicando para nós que a resiliência é como um elástico, né? Você tensiona, mas volta ao estado natural. Você repuxa, mas volta ao estado natural novamente. Mas hoje tem-se novas perspectivas sobre resiliência. E é interessante pensar como essas pesquisas na área das ciências humanas, elas vêm avançando e vêm ampliando o nosso repertório de conhecimentos de como podemos crescer através dessas novas perspectivas. E uma delas é que resiliência é a capacidade de você não fugir sob pressão, mesmo não estando bem diante da circunstância que você está vivendo. É interessante pensar porque quando a gente está em um processo emocional, uma dificuldade que nós estamos passando, a nossa resposta aos estímulos emocionais ou é fuga ou é luta. Ou você foge ou você luta. É interessante pensar que na prática isso acontece assim. Vamos supor que você está com um problema de relacionamento com alguém no trabalho. A tendência é fuga ou luta. Ou você se isola daquela pessoa ou você passa a provocá-la. E isso é uma resposta, né, às suas emoções que estão ali revoltas naquele momento. Ou você está trabalhando em um projeto, está trabalhando em alguma coisa, e aí você tem um desinteresse por aquilo e aí você fica procrastinando. E isso é uma resposta a essa emoção que está aí dentro de você. Mas a resiliência, ela traz algo interessante, de você não fugir, mas você também se adaptar com essa circunstância, se adaptar com essa situação. Uma outra definição que eu acho interessante de resiliência é que ela é a capacidade de você navegar de maneira saudável diante de uma situação de estresse, ou diante de um trauma, ou diante de uma perda. E a resiliência também é a capacidade de você resolver os seus problemas de maneira assertiva e o mais rápido possível. E é claro que isso só é possível através da inteligência emocional. Porque o fato de você não fugir quer dizer que você precisa se adaptar. E adaptabilidade é uma habilidade emocional. E quando você foge, você não aprende. Quando você se adapta, você aprende. As novas perspectivas sobre resiliência nos trazem que ela é a capacidade do indivíduo poder adaptar-se, evoluir e crescer, expandir seus horizontes diante dos problemas e das adversidades da vida. Eu acho isso muito bacana e pude perceber isso na minha vida, na minha família, que eu já vou contar essa minha história para você. A resiliência, ela é possível de ser exercida dentro de um contexto onde há inteligência emocional. Entendendo que inteligência emocional é a capacidade que o indivíduo tem de reconhecer os seus processos internos, seus pensamentos, seus sentimentos e poder dar um sentido favorável às suas emoções, como também reconhecer as emoções dos outros e gerenciar essas emoções e influenciar as pessoas. Isso é inteligência emocional. Você só consegue exercer essa adaptabilidade, essa capacidade de aprender ou de navegar de maneira saudável entre os fatores estressantes, as perdas e os traumas, quando você consegue, ter um índice pouco mais elevado e ter um substrato emocional. Quando você faz isso, você está desenvolvendo a sua musculatura emocional. E isso é o que nos leva à maturidade. Resiliência é o que nos leva à maturidade. Mas é certo que algumas pessoas, elas têm uma predisposição a serem resilientes e outras não. E ser uma pessoa resiliente envolve vários fatores. Fatores genéticos, fatores hormonais, circunstâncias que a pessoa viveu na sua infância, se ela viveu fatores, por exemplo, do desamparo aprendido
para ser uma pessoa resiliente é um pouco mais difícil. Só que as novas perspectivas sobre resiliência também nos apontam que ela pode ser aprendida, desenvolvida e potencializada. E eu acho isso incrível. A neuroplasticidade nos ensina que nós podemos aprender e desenvolver resiliência, porque ela é uma habilidade. E como toda habilidade, vai ser necessário disciplina, foco, atenção e tempo. Resiliência é um processo, a gente desenvolve. Ela é um processo em que nós vamos ganhando musculatura para tê-la em nós e poder usá-la nos momentos mais difíceis da vida. Até porque só se aprende resiliência nas trincheiras da vida. Só se aprende resiliência enfrentando as dificuldades, enfrentando os problemas, enfrentando tudo aquilo que nos traz dor, que nos traz desconforto. Resiliência também envolve dar um passo atrás. Quando você dá um passo atrás, esse movimento de um passo para trás é para que você tenha uma reflexão. Nesse momento de reflexão, você pensar o que eu poderia ter feito diferente, o que eu posso aprender com essa circunstância, o que eu posso aprender com essa situação. Quando você pensa assim, dando um passo para trás, você está trabalhando o seu mundo interno para poder tentar de novo. Mas não apenas tentar de novo e ter os mesmos resultados, mas também dar um salto para frente e evoluir. A resiliência permite isso, você ir para frente e evoluir. Não apenas tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo, né? Essa tenacidade. Mas a resiliência ela traz sobre expansão de horizontes, de crescimento, de desenvolvimento, de autotransformação, de autocura. E a maneira mais sensata de você trabalhar esses momentos de reflexão, de reflexões, é pensar que tudo aquilo que você está vivendo naquele momento é passageiro, é transitório, que o sofrimento não vai durar para sempre, não será assim para sempre. Se você pensar que o problema vai persistir ao longo da sua vida, você entra em estado de desespero, desesperança, de ansiedade e de sofrimento, podendo te levar não apenas para a ansiedade, mas também para a depressão. Mas pensar que aquele sofrimento é temporário, assim como os dias bons também são temporários, é uma forma inteligente de se pensar. Te habilita a entender que você tem recursos e aquilo é temporário e você tem os recursos para poder superar aquela dificuldade. Mas também pensar no futuro, fazer uma ponte ao futuro e pensar que o seu futuro será melhor, que você será uma pessoa melhor, que você cresceu, evoluiu, que você foi para um novo estágio da sua vida, que você pode viver algo novo. Quando você faz uma ponte ao seu futuro e pensa que essa dificuldade que você está passando tem uma oportunidade escondida, tem algo que você pode aprender, que você pode amadurecer, que ali tem algo que você pode desenvolver, que vai te beneficiar no futuro, você alimenta a sua esperança. Ter resiliência significa ter esperança. E a esperança quer dizer que aquilo que você faz hoje trará um resultado positivo no seu futuro. Alimentar a esperança é alimentar a resiliência. Alimentar a esperança é crescer em maturidade, porque a resiliência nos permite a amadurecer diante dos processos da vida. Inclusive, a vida e os seus processos, os seus picos e vales, ela serve para isso, para a gente amadurecer. E quando a gente amadurece, a gente pode entender melhor o significado da vida, como também deixar um legado para as próximas gerações, a começar de dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Isso você agrega positividade, esperança e tem novos comportamentos. A resiliência também é isso, é você ter positividade, novos comportamentos, novos sentimentos diante das dificuldades que você está vivendo, que você está enfrentando. E essas novas perspectivas de resiliência têm trazido um termo novo chamado crescimento pós-traumático. Você certamente já ouviu falar no estresse pós-traumático. Mas agora essas novas perspectivas de resiliência trazem para nós um novo termo, o crescimento pós-traumático. E ele acontece quando você
trabalha seu mundo interno na perspectiva que eu acabei de te explicar. E eu percebi isso na minha vida, na minha história de vida, e o que eu quero compartilhar com você agora é um pouco do meu crescimento de resiliência, sobre resiliência, na minha história de vida e algo que aconteceu especificamente de um ano para cá. Bom, eu sou casado com a Grazi, já tem 2021 agora, vai fazer 16 anos, né? Você vai vendo a foto dela aqui do lado. E nós temos o Daniel, nosso filho de 10 anos. E nós queríamos ter um novo filho, queríamos engravidar. Porém a Grazi estava com endometriose, estava infértil. Começou a fazer um tratamento, não resolvia, foi para a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. E a médica disse, olha, agora vocês estão com um caminho livre para gravidez. Maravilha. E ela deu um tempo prolongado, mas muito tempo antes que nós imaginávamos, engravidamos de novo. Descobrimos que era uma menina que viria a Elisa. A gravidez foi um pouco conturbada por questões da biologia da Grazi. E aí a Grazi foi internada, estava com ela no hospital no domingo, dia 17 de maio. Ela foi fazer uma ecografia para ver como estava a Elisa. E ali, naquele momento do exame, os batimentos cardíacos dela estavam falhando. Um momento de desespero. E ela foi para a mesa de cirurgia rapidamente. Foi feita a cesárea. A Elisa nasceu. E foi tão rápido porque eu estava no hospital internado juntamente com a Grazi. E eu cheguei, a Elisa tinha acabado de nascer. E a foto que você vai estar vendo aqui é a Elisa recém-nascida, e nesse momento ela acabou de ser ressuscitada. Foi feita uma massagem cardíaca nela e ela tinha acabado de ser ressuscitada. A princípio foi tudo bem, ela foi para a UTI como uma medida preventiva de segurança, mas ela nasceu prematura, de 7 meses. Nasceu com um problema no fígado, houve um problema de formação no fígado e ela não estava coagulando. Então a situação dela passou a ser grave. No domingo à noite eu estava com ela na UTI, eu ia lá, conversava com ela, coloquei a mão dentro da incubadora e conversava, filha, tudo vai ficar bem, vai dar tudo certo, logo nós vamos para casa. Mas durante a noite houve uma piora. E na segunda-feira o estado da Elisa ficou bem grave. E eu estava no hospital e me doía o coração de ver ela naquela condição. E eu sempre dizendo para ela, filha, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Tem pessoas orando por nós, há pessoas torcendo por nós. Vai dar tudo bem, filha, logo nós vamos sair daqui. E enfim, foi um momento bastante turbulento. O estado dela foi agravando, ela fez transfusão de sangue, porém não respondia, o organismo não respondia. Eles estavam injetando vitamina K para ela, mas não respondia, não havia resposta. E a gente foi ficando cada vez mais aflito, né? E aí passou segunda-feira, chegou na terça-feira. Segunda-feira à noite estávamos com ela, como falei. Eu acho que eu tenho uma foto, vou deixar aqui do lado. Quando chegou na terça-feira, bem cedo, fomos lá. Bem cedinho nós chegamos lá e quando entramos, os batimentos cardíacos da Elisa estavam 142 e a saturação em 94%. E como sempre fazia, eu chegava, colocava a mão dentro da incubadora, colocava a mão na perna dela, conversava, filha, o pai tá aqui, tá tudo bem, vai dar tudo certo, nós vamos para casa. E o batimento cardíaco dela foi de 142 para 149, saturação de 94 a 100%. E ela estava ali com a gente, né, desacordada, estava sedada, um pouco gelada, mas ela sentiu nossa presença. Eles iam fazer um novo procedimento para fazer uma nova transfusão de sangue, ela não estava respondendo. Nesse momento ela já estava mais inchada, sedada. E eles colocaram acho que era uma luva com água morna para que ela pudesse ser aquecida e o procedimento da injeção do medicamento tivesse maior eficiência. E eu tirei a mão dela, eles colocaram aquelas luvinhas com água morna e ali acompanhando o procedimento,
Na minha frente, o batimento cardíaco dela cai para 69. Naquele momento, o meu coração disparou. Eu chamei a enfermeira e, de um jeito desesperado, elas vieram. Veio a médica, a pediatra de plantão, começaram a tirar os equipamentos do balcão que estava ali, começaram os procedimentos. E, nossa, naquele momento eu comecei a despencar. E uma enfermeira nos retirou do lugar, subimos no andar, fomos num quarto. Coração apreensivo. Pouco tempo depois, a chefe da UTI veio e nos deu a notícia de que a Elisa tinha falecido. Naquele momento foi um baque para mim. O pior golpe de toda a minha vida. O pior golpe de toda a minha vida. Eu já tive inúmeras dores ao longo da vida, inúmeras dificuldades superadas. Mas aquilo foi o pior golpe na minha vida. Para mim e para Grazi. Depois eu tive que correr, fazer a certidão de nascimento, certidão de óbito, ir atrás de caixão, todas aquelas coisas que você sabe. E todo momento é como se eu estivesse sem chão, como se eu estivesse caindo. No outro dia, levando o caixão para que tudo pudesse ser ajeitado, a pior cena que eu tive, que depois levei meses para trabalhar na minha memória, foi a de ver a Elisa dentro de uma caixa organizadora, uma caixa de plástico. Aquilo foi difícil, aquilo foi traumático para mim naquele momento. Eu pedi para pegar ela no colo. Desculpa. E depois fomos para o cemitério e aí fomos para o sepultamento, né? E depois eu tive que trabalhar, buscar uma força dentro de mim, a Grazi, muito mais ainda. A minha rotina na época era acordar às 5 da manhã, tomar uma água com limão, fazer meu devocional, ir correr, estudar, depois trabalhar. E eu acordava às 11h30 da manhã, e houveram dias que eu não fiz a barba, que eu não tomei banho, eu estava sobrevivendo. Eu estava assim, muito mal mesmo. E buscando forças em mim, forças para poder continuar, forças para poder retomar o trabalho, retomar as atividades. E eu tive um sonho com a Elisa. Nesse sonho eu estava abraçado com ela. Ela tinha em torno de 2 anos, tinha um cabelo cacheadinho, passando a mão no cabelo dela. E nesse abraço com ela, ela me dizia: pai, eu estou muito bem, não se preocupa comigo, eu estou muito bem. Pai, tudo o que aconteceu tinha que acontecer. Tudo o que aconteceu, aconteceu exatamente como tinha que acontecer. E ao longo do tempo você terá todas as respostas. Mas agora, se coloque de pé, porque outras pessoas precisam que você esteja de pé. Não se preocupa comigo, porque eu estou muito bem. Tudo aconteceu, pai, como tinha que acontecer. E nisso eu acordei. Quando eu acordei, eu senti uma paz, um conforto, um consolo tão grande. Eu comecei a chorar e disse para mim mesmo: eu entendi o recado. Existe um propósito, seja na vida, seja na morte. Em tudo existe um propósito. Em tudo à nossa volta existe um porquê. Mesmo que a gente não saiba explicar, mesmo que a gente não tenha as respostas e nem precisamos ter. E a partir daquele momento comecei a buscar força emocional, reunir força emocional, comecei a trabalhar as memórias, comecei a trabalhar toda aquela experiência. E foi onde eu comecei a perceber que começou a ter um movimento de mudança na minha vida e na vida da Grazi. Pesquisadores da psicologia positiva, que têm trabalhado em torno da resiliência, trazem alguns aspectos de crescimento pós-traumático que eu percebi na minha família. Eu vou começar falando de mim. Eu percebi que depois disso, depois desse sonho, depois de eu começar a processar a vinda e a ida da nossa filha tão desejada, eu comecei a me conectar com as pessoas de uma maneira muito mais profunda, rápida e intensa. É como se eu conhecesse aquela pessoa, eu soubesse o que ela ia me dizer, é como se eu já estivesse conectado a ela antes.
mesmo sem conhecê-la. E nos processos de desenvolvimento pessoal, no meu trabalho, sempre que eu sento e olho para a pessoa com a qual está no treinamento comigo, eu olho nos olhos dela e em poucos segundos é como se eu acessasse a alma dela. Eu entendesse o que ela estivesse sentindo, pensando, entendesse o que ela fosse me falar, e quando eu vou fazer pergunta e quando eu vou trazer um conceito para ela, ela me diz: nossa, parece que você lê o meu pensamento, você parece que sabe da minha história de vida, você parece que me conhece há muito tempo. E eu sinceramente não sei como isso realmente acontece, mas eu sei que acontece. E um dos fatores do crescimento pós-traumático que envolve a resiliência é você ter mais compaixão, você se conectar e elevar a sua habilidade de empatia. E eu percebi isso comigo. Na vida da Grazi eu percebi duas coisas muito interessantes. A primeira delas é que esse processo de reunir força emocional para superar o luto, a perda e continuar caminhando, trouxe para a Grazi uma mudança na biologia dela. Porque antes de chover, por exemplo, na mudança de clima, a rinite dela atacava. Mas eu percebi que 6, 7 meses depois, quando nós estávamos já no inverno e na mudança de estação na primavera, ela não tinha mais rinite. E eu falei para ela: você percebeu que você não tem mais rinite? Ela olhou para mim e disse: nossa, eu não havia pensado nisso, eu não tinha entendido isso. Pois é, mas ela foi curada da rinite. Houve uma mudança no sistema imunológico da Grazi. E as pesquisas de resiliência da psicologia positiva, elas trazem realmente alguns traços de mudança, de crescimento, inclusive na biologia, um desenvolvimento, um fortalecimento, inclusive na biologia. Outro fator da Grazi é que ela já havia tirado a carteira dela há 10 anos, mas ela não conseguia dirigir, ela travava, não dirigia. Tentamos de várias maneiras, mas não dava certo. Agora a Grazi dirige por tudo. Ela conseguiu dominar aquela dificuldade da direção, não só dominou, como também desenvolveu a habilidade de dirigir. E potencializou, ela dirige por tudo hoje, por tudo. Esses estudos apontam que a percepção que você tem sobre você, ela muda e, portanto, você consegue acessar as suas capacidades. Você começa a dizer para você: se eu conseguir sobreviver a esse trauma, eu consigo sobreviver e superar muitas outras dificuldades. E isso muda a sua crença. Isso muda o seu posicionamento para a vida. Isso é maravilhoso. E algo que as pesquisas também apontam é uma relação à mudança de espiritualidade. Depois disso, eu comecei a pensar muito mais sobre propósito. Muito mais sobre o porquê da vida, o porquê existir. E isso me conectou mais com Deus. Eu estou mais sensível às coisas, às pessoas. Eu me sinto mais espiritualizado, mais espiritual. Na nossa cultura a gente confunde sensibilidade com fragilidade. Mas eu me sinto muito mais forte, aguento muito mais hoje do que antes. Mas o meu coração é sensível a me conectar com as pessoas, a entender o que elas sentem. E isso é resiliência na prática. E o que eu quero te dizer é que não importa a dificuldade que você esteja passando, a situação estressante, traumática que você esteja passando, talvez você esteja enfrentando luto como aconteceu com a gente, mas eu posso te garantir que você tem a oportunidade de crescer. Você está em um processo, um movimento novo na sua vida, e isso vai te levar a um novo ciclo, a novos patamares, do qual você não imaginava estar ou ser. E isso vai te possibilitar viver coisas novas. Isso vai te engrandecer. É um crescimento pós-traumático, e isso é resiliência. Para a gente finalizar essa aula, esse conteúdo, 3 passos que foram para mim muito importantes e que eles estão dentro do universo, né, das pesquisas aí de resiliência, mas que também foram muito importantes para mim. Primeiro deles, atividade física. Eu tinha uma baixa energia absurda, gigantesca. Aquele cara que corria, tinha um pique, eu não tinha mais. Mas mesmo assim, eu me forcei e me esforcei. Eu lutei contra a minha vontade de ficar em casa dentro do meu quarto. Eu fui para fora, mesmo diante de pandemia. Eu colocava minha máscara, eu ia fazer atividade física, eu ia caminhar. E quando eu conseguia reunir forças, eu ia correr. Então a primeira coisa para você fortalecer a sua resiliência, faça atividade física. A segunda coisa é alimente emoções positivas. Talvez, se você é uma pessoa extrovertida,
uma emoção positiva, né, a forma de ter uma emoção positiva seja estar com pessoas. Procure estar com pessoas. E o detalhe, nós estávamos cercados de amigos, de pessoas sensacionais. Essas pessoas foram incríveis em nossa vida. E elas nos ajudaram a ter emoções positivas. Tenha alguém por perto, não ande só. Tenha alguém positivo, tenha alguém que dê esperança. Tem alguém que talvez não vai te dar respostas e nem precisa, mas só o fato de ela estar ali, te dar um abraço e dizer eu estou aqui, conta comigo, vai fazer toda a diferença para você. Saia do seu quarto, saia desse ambiente de negatividade. É possível crescer, é possível ir para frente, mesmo em uma situação traumática. E a terceira questão é pense no propósito. Pense, nutra em sua vida, em sua mente, propósito. Por que você vive? Por que você está aqui? Qual é o sentido da vida? Qual é o impacto que você pode trazer para a humanidade? Pensar em propósito é pensar em algo maior que você mesmo. É pensar em algo que transcende a sua existência. Esses 3 passos vão te ajudar a ter resiliência. E lembre-se, resiliência envolve dar um passo atrás, ter reflexões e tentar de novo, se permitir e ousar tentar de novo, para que você não apenas tente, mas avance e cresça de maneira exponencial. Lembre-se, resiliência é uma habilidade, ela pode ser aprendida, desenvolvida e potencializada. Eu espero te ver em breve, fique bem, sucesso, paz e prosperidade para você. Eu deixei aqui na descrição desta aula um artigo do blog sobre resiliência. O que eu falo aqui, eu não falo lá, e o que tem lá não tem aqui, mas para potencializar suas reflexões e seus aprendizados. Nos vemos em breve. Um grande abraço, fique bem e até lá.